Olá, alunos do curso de Bacharel em Teologia. Estou gravando mais uma aula para a disciplina História das Assembleias de Deus e Pentecostalismo. Então, falamos já de diversos assuntos nessa aula, nesse semestre. Ainda temos mais algumas coisas para tratar e agora em específico a nossa igreja, a história dela e também sobre os missionários que a fundaram. Hoje eu quero falar um pouquinho de Adolf Gunnar Wingren. Foi um dos missionários enviados para pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é mais conhecido como Gunnar Wingren. Ele nasceu em Ostra, na Suécia, nasceu no dia 8 de agosto de 1879. Nasceu num lar evangélico. Filho de jardineiro, também passou a exercer a profissão de jardinagem e começou a cuidar dos jardins, das casas, das propriedades até os 19 anos, trabalhando na Suécia, e posteriormente veio para os Estados Unidos porque o salário era melhor, enquanto a Suécia sofria um declínio econômico. Muitos suecos então foram para outros países procurarem melhores empregos. Agora, quando Gunnar Wingren ele tinha os seus 9 anos de idade, ele recebe o chamado do mestre, mas ele esteve afastado dos caminhos do Senhor dos 12 até os 17. E com 17 anos, em um culto, em uma vigília, ele volta para o Senhor novamente, porque tinha um princípio do seu crescimento, da sua educação, sobre a educação cristã. Então, desde muito cedo, ainda com 18 anos de idade, Gunnar Wingren já era dedicado na obra de Deus. Ele foi ordenado a pastor nos Estados Unidos, começou a cuidar de igreja a partir de 1909, chegou ao Brasil ainda solteiro, com a idade de 31 anos. Então, Wingren se tornou um mestre na palavra de Deus, se tornando um dos maiores defensores do pentecostalismo. Guarde bem isso. Um mestre na palavra de Deus, com 31 anos, e um dos maiores defensores do movimento pentecostal, porque as igrejas tradicionais batiam contra, eram contrários, e ele então passou a ser um dos maiores defensores, um mestre mesmo nas escrituras sagradas. Então ele implantou com sabedoria doutrinas bíblicas aqui no Brasil. Como mestre, ele sabia defender a razão da fé, depositada na palavra de Deus, com base lá em Pedro, quando te perguntaram a razão da vossa fé. Então ele sabia fazer essa defesa dentro da própria palavra, usando a própria palavra. Agora, Wingren com 18 anos, em 1897, ele foi batizado nas águas, em Småland, na Suécia. E posteriormente ele assumiu a superintendência da Escola Dominical da Igreja Batista na Suécia. Então foi superintendente da Escola Dominical, começou então a estudar mais a fundo ainda as doutrinas bíblicas. Então, lendo uma nota sobre missões numa revista evangélica, nasceu nele o desejo de ir para a obra missionária. Então Wingren veio participar em 1898 de uma escola bíblica que durou um mês, em Göteborg, Nark, e foi impactado pelos estudos bíblicos. Então, dos 55 alunos que participaram do evento, 22 foram enviados como evangelistas. O evangelista nesse período tinha a ideia de evangelistas autorizados para ir e pregar a palavra. Não é o sinônimo que nós temos de evangelista hoje, daquele que é presbítero e é consagrado evangelista e senta lá em cima no púlpito. Não. Essa consagração desses evangelistas, ela é atual e é na Igreja Assembleia de Deus. Mas a princípio não haviam evangelistas na Assembleia de Deus. Mas isto é um outro assunto para ser tratado em outra hora. Então Wingren, viajando pelo mundo em 1903, ele conheceu os Estados Unidos. Esteve em Liverpool, na Inglaterra, chegou em Kansas City e foi parar na casa de seu tio, Carlos Wingren, traduzido, que morava lá. E em 1904, Wingren partiu para Chicago a estudar teologia, curso que durou 4 anos, é o bacharel em teologia que ele fez, 4 anos de estudo. E no mesmo ano, ele assumiu a liderança da primeira igreja batista de Michigan. E, visitando a primeira igreja batista de Chicago, ele foi batizado com o Espírito Santo, encontrando em seguida Daniel Berg em Chicago. Era uma convenção. Então, Wingren, numa convenção batista, que os estudos seriam sobre o movimento pentecostal,
junto ali, participando e entendendo as doutrinas pentecostais, ele encontrou o Daniel Berg, que foi então o seu amigo naquela convenção, e também confirmado a ambos a chamada deles para ir pregar e fazer missões no Brasil, no estado do Pará. Então, em Saltberg, Indiana, em 1910, na Igreja Batista, ele recebe a confirmação da sua chamada para o Pará. Numa de suas viagens à Suécia, em 1º de agosto de 1917, Wingren conheceu Frida Strandberg Wingren. Então ela compartilhou de sua chamada também para o Brasil, ela foi enviada como missionária pela Suécia e casou-se com Gunnar Wingren, no dia 16 de outubro de 1917, em Belém. Olha só, Wingren já estava nas missões e Frida veio posteriormente ajudá-lo nas missões, mas os dois solteiros. Ela tinha 26 anos de idade e a cerimônia de casamento foi realizada pelo pastor Samuel Nastro, ou Samuel Nistro, que realizou a igreja na igreja mãe em Belém. Então, o concurso superior de enfermagem, ela tinha esse curso superior, era enfermeira, era poetisa, instrumentista, musicista, e exerceu grandes funções na igreja do Senhor e na obra missionária. Depois ficou claro por que o Senhor Deus levou ela a fazer o curso de enfermagem, porque ela chega num período no Pará em que a hanseníase, a febre amarela, a malária e tantas outras doenças assolavam a sociedade. E ela, com as suas habilidades de enfermagem, além de cuidar das pessoas, evangelizavam. Então ela cuida não só do espiritual, mas do social. Isso fez com que a igreja tivesse um destaque extraordinário em Belém. Eu recomendo para os alunos a biografia de Frida Wingren. Os hinos da harpa, o 126, o 394 e outros são de sua autoria. Nestes e outros hinos estão o relato de muito sofrimento pela causa do mestre. Eles sofreram de fato, sem condições financeiras, às vezes doentes, tanto ela quanto ele. Gunnar Wingren era muito doente. O casal de missionários chegaram a comer banana com farinha de puba para amenizar a fome na ocasião difíceis. Quantas vezes ele foi para a população ribeirinha pregar o evangelho e deixou ela com algumas bananas maduras e um punhado de farinha de puba para ela se sustentar. E ela então, mesmo assim, tendo as suas convicções, não desistiu e foi até o final. Mas nunca desanimaram. E do relacionamento nasceram Ivar Wingren, Ruben Wingren, Margit, Astrid, Bertil e Gunvor. E Gunvor, ele morreu, foi sepultado em solo brasileiro. Wingren, ele preocupava-se em instruir os pastores que estavam sob sua responsabilidade. A ideia dele era fazer com que os pastores tivessem grandes conhecimentos das doutrinas bíblicas. Então ele sempre estava instruindo, ajudando os pastores no seu conhecimento bíblico. O jornal Voz da Verdade, que foi criado em 1º de novembro de 1917, ele teve este intuito também, de ajudar com doutrinas bíblicas os pastores que estivessem lendo essas doutrinas no jornal. Este foi o solavanco da imprensa evangélica, que foi o jornal Voz da Verdade. Wingren visitou, além do Pará, todas as regiões do Brasil. Mesmo frágil pelas doenças estomacais que ele sofria e outras, ele orava pelos enfermos e Deus restabelecia a saúde desses irmãos pelos quais ele pregava. Sempre incansável na obra de Deus, ele ia fortalecendo, ia sendo animado pelas palavras proféticas através do servo de Deus. Então isso dava muita força para que ele pudesse continuar a sua jornada. E Wingren voltou à Suécia em 15 de agosto de 1932. No dia 27 de julho de 1973, aos 53 anos de idade, bem novo ainda, ele foi recolhido pelo Senhor ao paraíso, porque de fato as doenças fizeram com que ele fosse muito... as doenças fizeram com que a sua saúde estivesse muito frágil, muito frágil. Então, por causa das doenças estomacais, dos esforços, dos jejuns que ele causava, das longas jornadas e das doenças que ele sofreu no Pará, a sua saúde ficou fragilizada e ele morreu ainda na juventude, 53 anos de idade, está muito novo. Mas também deixou um legado porque começou cedo na obra de Deus. Mas ele deixou uma palavra de exortação à igreja, que tanto
ele amava e que a igreja o amava também, dizendo que buscassem os dons espirituais para continuar a obra. Essa é a ideia dele. A igreja, antes de morrer, busquem os dons espirituais. Buscai com zelo os melhores dons, porque é através dos dons que a obra vai se alastrar. Então, e também ele incentivou que ele buscasse a santidade para estarem sempre preparados para o arrebatamento. Foram essas últimas palavras que Zwingli deixou antes da sua partida para o Senhor. Então, a partir de agora, vamos falar um pouquinho da biografia e o ministério de Daniel Berg. Daniel Gustav Rödberg. Ele nasceu e cresceu na cidade de Vargön, na Suécia. Então a data do seu nascimento ela é do dia 19 de abril de 1888. Os pais de Berg, Gustav e Werner Rödberg e Fredrika Rödberg, eram membros da Igreja Batista. Então Berg foi batizado nas águas aos 15 anos de idade, em 12 de fevereiro de 1899, juntamente com seu amigo de infância chamado Levi Petrus. Guarde esse nome, Levi Petrus. Mas devido a uma crise financeira que chegou na Suécia na época, Berg também, como Zwingli, ele teve que sair do país em busca de recursos, em busca de emprego. Então ele pega um navio, a bordo do navio MS Romeu, em 25 de março de 1902, na expectativa de uma vida melhor, de uma economia melhor. Ele trabalhou durante 7 anos na América como fundidor. Então essa era a profissão nos Estados Unidos, como fundidor. Então ao voltar à Suécia para visitar seus pais, depois de esses longos 7 anos, Berg encontrou seu amigo Levi Petrus, agora pastor de uma igreja avivada em Linköping, e o desejo pela obra também ardeu em seu coração, porque viu seu amigo envolvido na obra, pregando o evangelho, ganhando alma, ajudando as pessoas. Então, quando ele esteve de retorno para os Estados Unidos, aquela chama estava no coração dele, e também as palavras de Levi Petrus, que o incentivava a buscar o batismo do Espírito Santo, para que pudesse ser cheio para pregar o evangelho, aquela motivação que Berg deixou com ele, ele chegou nos Estados Unidos e foi batizado, como já relatamos, né? Por exemplo, em Chicago, quando ele participava de uma conferência bíblica, e a conferência bíblica, um dos temas era o pentecostalismo, a busca do batismo no Espírito Santo. Ele conheceu Gunnar Zwingli, e em certa ocasião o Senhor falou ao seu coração que procurasse Zwingli. E ele então foi a South Bend, no estado de Indiana, onde contou a Zwingli o que acontecia com ele, a sua conversão. Então passaram a orar juntos. Então foi quando Deus revelou sua vontade através de uma profecia, revelando o campo missionário do Pará. Então os dois tiveram essa consciência. Então Daniel Berg, ele pediu demissão. Seu patrão, além de fazer o acerto do trabalho, ainda lhe deu uma bolacha e uma banana. Isso simbolizava assim, o desejo de não faltar suprimento ao amigo. Era uma tradição americana. Toda vez que alguém desejava para o outro sucesso e prosperidade, dava-lhe bolacha e banana. Então o seu patrão, depois de fazer todos os acertos com o Daniel Berg, pega esse pacote de bolacha e banana e deu para ele, desejando então isso aí, desejando suprimentos, prosperidade, etc. e tal, uma tradição americana. Daniel Berg, ele chegou solteiro ao Pará. E no vingar da juventude, por exemplo, aos 26 anos de idade, ele permaneceu solteiro até 1920. Deus sempre chama a juventude comprometida para a sua obra. Deus sempre chama. Foi assim com José, era solteiro, Deus chamou. Foi assim com Davi, foi assim com Samuel. Então, não foram diferentes com estes homens. Inclusive, houve período que as convenções gerais das Assembleias de Deus havia uma bancada dos homens solteiros. Então eles tinham lá diversos dele, inclusive Samuel Câmara, dentre outros que eram jovens solteiros. De volta para visitar a Suécia, quando ele esteve nas suas terras depois de um longo período no Pará, ele conheceu uma linda jovem chamada Sara Berg. E casou com ela, com Sara também, que tinha um desejo missionário, uma chamada para as missões, no dia 31 de julho daquele ano, né? Então ele casou com ela, com a Sara, vieram morar no Brasil em 21 de março de 1921. 31 de julho foi o casamento, de 1920, um ano depois, logo após a lua de mel, ele veio ao Brasil
juntamente com ela. Então o Senhor lhe concedeu nesse relacionamento o David e Débora, os dois filhos, um casal para este grande homem de Deus. Daniel Berg, ele foi homem de coragem, deixando o desenvolvimento da Europa, que estava em grande desenvolvimento industrial, econômico, etc., e veio desbravar na Amazônia. Então, enfrentando enchentes, enfrentando rios, enfrentando cachoeiras, a bordo de perigos de canoa, a bordo de barcos, andavam a pé, correndo perigo de feras, porque sempre foi assim naquela região. Doenças como a febre amarela, malária, hanseníase e tantas outras doenças. Mas foi assim com Paulo também, com todos que têm uma chamada para fazer a obra de Deus. Este é o verdadeiro significado de o viver da obra, viver na dependência do Espírito, esperando a proteção de Deus. Então, ele trabalhou na companhia de Portioff, Pará, hoje companhia Dorcas do Pará, né? Então ele trabalhava para pagar as aulas de português de Vingre que estudava. Então o Vingre, que era o estudante, era o mais inteligente, ele se adequou a aprender a língua e como o Vingre era frágil, doente, não poderia trabalhar em empregos manuais, braçais, então Daniel Berg foi, pegava o salário e pagava o sustento deles e ainda as aulas de Gunnar Vingre, e Vingre ainda ensinava-o a falar o português à noite. Enquanto ele trabalhava, Vingre estudava e à noite Vingre ensinava o que aprendeu durante o dia para Berg, para os dois então poderem ter acesso à língua brasileira. Então com o restante do salário, Berg importava literatura dos Estados Unidos e distribuía bíblias em português aos paraenses. Poucas pessoas sabiam ler. Lembra das vídeos, das aulas, a porcentagem do analfabetismo. Mas Berg visitava casa por casa. E as famílias em todos os bairros, em todas as ruas, ele não deixava uma rua sem visitar, uma casa sem bater palma. Então Daniel Berg foi um homem de coragem, andando pelas ilhas ao longo do rio Amazonas e carregando as suas duas malas, uma com suas roupas e a outra cheia de Bíblia para evangelizar. Em Belém, de Belém para Bragança, é conhecida a Estrada de Ferro, de 400 quilômetros. Então, muitas vezes, ele fez esse percurso a pé, a ponto de seus pés incharem. Numa de suas viagens pelos rios, estava em uma canoa, quando de repente ela foi envolvida por um redemoinho, naufragou. Berg nadou entre os jacarés para sair da água. Até no hospital, quando doente, ele distribuía folhetos. A gente vê em 1963, ele andava evangelizando no hospital, onde estava internado mesmo com a saúde frágil, ele evangelizava. E os cuidados da enfermeira que insistia que ele parasse, para ficar quieto, mas ele continuava, mesmo no hospital, fazendo esse trabalho de evangelização, entregando folheto e vendendo a sua literatura. Daniel foi um homem simples, um homem humilde. Quando vinham as lutas e tribulações, apenas ele glorificava a Deus. Caminhava pelas ruas de Belém, enchia os bolsos de manga, ia chupando mangas pelas ruas. A gente vê muito disso aí na tradição paraense. Ele mudou-se para Vitória no dia 24 de janeiro de 1922. Na comemoração dos 50 anos da Assembleia de Deus, que era chamado Jubileu de Ouro, ele esteve em Belém para as celebrações. Foi condecorado pelo pastor Paulo Leivas Macalão no Maracanãzinho, com uma medalha de ouro, mas a glória ele sempre dava ao dono da obra. Então Paulo Leivas Macalão foi um jovem militar que se converteu ao evangelho com uma idade de 25 anos. E um pastor posteriormente, um evangelista, um compositor de diversos hinos da harpa cristã, que também teve uma progressão abrangente, que sabia reconhecer a honra dos missionários que estiveram no Brasil fazendo essa obra tão árdua. Berg, ele não recebeu os cuidados e as honras que merecia, segundo os historiadores, os pastores da época. O próprio Adriano Nobre, que foi um pastor presbiteriano e que os missionários ganharam para Jesus no período em que estiveram em Belém, reconheceu isto quando escreveu
na extinta revista chamada Seara. A CPAD tinha uma revista chamada Seara, hoje ela não está mais em circulação. Ele escreveu que Berg e sua família voltaram definitivamente para a Suécia em 1962, mas sem as honras que a igreja poderia dar. Se fosse nos dias atuais, com certeza a igreja teria esse entendimento de uma honra maior para esses pioneiros. Mas o Senhor recolheu Berg para o paraíso no dia 28 de maio de 1963, quando Berg tinha 79 anos. Na Suécia, onde estão seus parentes sepultados, ali também está Daniel Berg, que partiu feliz e com a certeza da salvação. Então hoje, nesse ano, a gente vai completar mais de 110 anos da Assembleia de Deus, não sei se 111 ou 112 anos da Assembleia de Deus. Hoje, perto desses aniversários da igreja, ela se tornou grande e poderosa pelo Senhor Jesus Cristo. Então, registrado na CGADB há mais de talvez 50 mil pastores inscritos. Hoje os membros são contados em milhões de pessoas. Mas ainda precisamos fazer muito, tomando o exemplo de Berg. A nação vive afundada no pecado, na idolatria, na corrupção, nos vícios, nas mazelas sociais, mazelas políticas e, acima de tudo, espiritual. Nós precisamos mergulhar de volta na evangelização, a partir da história da Assembleia de Deus, conhecendo esse histórico, este passado, precisamos levar em conta este legado. Então, mediante essas aulas, que o Espírito possa trazer na sua vida o renovo de fazer uma grande obra para Deus. Uma boa aula para todos vocês.